A aula de hoje a gente vai fazer um pequeno recorte, porque o objetivo dessa disciplina do Sistema Terra, e não só da disciplina, do curso inteiro, é que vocês ao final tenham uma visão integrada do Sistema Terra. Sistema Terra é a interação entre a geosfera, a biosfera, a atmosfera, a hidrosfera e até a antroposfera ou noosfera, que envolve a questão do ser humano. Isso, perfeito, você respondeu. Agora, o que é isso e entender isso é que é a outra história. Não que a gente, na disciplina inteira, a gente consiga passar isso para vocês também, mas é o curso inteiro para isso. Principalmente em termos de entender como o Sistema Terra evoluiu desde o Radiano, Arqueano, passando pelo Pré-Cambriano, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Porque essa interação entre a geosfera, a biosfera mudou, né? Não existiam florestas, passaram a existir florestas nas áreas continentais, o Sistema Terra mudou e vai mudando, né? E isso que é interessante, e esse é o diferencial, a partir do momento que você entende essa interação, futuramente para vocês como educadores, né? Porque tem cursos, né, química, é aquela parte da química, física, o próprio curso de geologia não passa essa visão da interação, porque o curso de geologia estuda e trabalha com a geosfera, né? Não trabalha com a biosfera, a relação com a atmosfera. E essa é a diferença dessa visão sistêmica. O pessoal da biologia trabalhou um conceito com o Sistema Terra, mas usou um outro nome, quem que lembra? Numa época estava bastante divulgado isso, deixou de existir um pouco, agora volta um pouco a usar esse termo. Gaia, já ouviram falar da Gaia? A teoria de Gaia. A teoria de Gaia é a visão que ele coloca até que a Terra é um planeta vivo, né? Porque ele se autorregula. Se você aumenta o oxigênio na atmosfera, isso implica numa interação com a geosfera que há alta regulação, quer dizer, aquele excesso de uma determinada substância, ou de oxigênio, ou de gás carbônico, aumenta o intemperismo, ou diminui, muda algumas relações químicas de tal forma que volta aquele equilíbrio novamente. Por isso que ele usa o conceito que a Terra é um sistema vivo. Então, dentro da tentativa de passar para vocês esse conceito integrado do Sistema Terra, a aula de hoje nós vamos dar um recorte, porque não dá para toda a aula falar de forma interativa. A gente tem que parar e entrar no específico. Então, hoje nós vamos entrar no específico até de uma parte mais específica ainda da geosfera, que são os minerais. Porque todas as rochas, as pedras, né, elas são constituídas... O que é uma rocha? Uma rocha é um conjunto de minerais. Então, para a gente entender a geosfera e para entender as rochas, nós vamos ter que entender os minerais. E o que é um mineral? Quem poderia definir? Como é que a gente poderia definir um mineral? O que é um mineral? Vegetal é uma planta, né? Tem folhas, faz fotossíntese, né? Tem um mineral, o que é? Uma substância inorgânica, homogênea, mas tem minerais que estão nas conchas, né? E a concha tem um mineral, vocês vão conhecer o mineral, qual que é, e ele tem origem orgânica. Então, não é só inorgânico. A maior parte dos minerais são inorgânicos, mas tem minerais que têm origem orgânica. Tem o mineraloide, não vamos explicar o que é. Mas antes tem que saber o que é o mineral. Como é que a gente pode dizer? Esse aqui é o mineral. Isso que nós vamos ver. Por exemplo, a água mineral, que a gente fala tanto, né? A água mineral é um mineral? Não é um mineral, mas a gente fala que é água mineral. Até é interessante esse conceito, porque a água mineral não é um mineral, mas é um minério. E aí vem outra pergunta, o que é um minério? Eu vou adiantar, o minério é um conceito econômico. Qualquer material rochoso ou mineral que tem valor comercial, que você comercializa, ele passa a ser um minério. Inclusive, é até interessante o conceito de minério, ele flutua conforme o mercado. Então, você tem uma região que tem uma jazida, né, uma concentração de um mineral econômico, por uma questão do mercado, o preço cai, ele deixa de ser econômico, ele deixa de ser minério. Então, o minério tem embutido nele um conceito econômico. Ele é um material terrestre, rochoso, mineral, que você comercializa. Então, por isso que a água mineral é um minério, porque você comercializa, né? Ela tem lucratividade e tudo mais. Mas é interessante, não é um mineral. Então, vamos ver o que é um mineral. Então, o conceito de mineral é uma substância sólida homogênea, você colocou isso, quer dizer, ele tem uma certa unicidade, né? Cristalina. O que vocês entendem por termos cristalino? Depois nós vamos ver um uso desse termo cristalino que também não é apropriado.
O que é um cristal? Formação atômica organizada. Uma formação atômica organizada. É um arranjo cristalino, né? E esse arranjo cristalino organizado, da forma que você colocou, é interessante porque não é qualquer arranjo. Porque os elementos químicos têm propriedades que é que nem o joguinho de Lego, né? Não tem aquelas pecinhas, você não consegue encaixar de uma outra forma, só encaixa daquele jeito, e assim são os elementos químicos. E isso dá um arranjo cristalino pré-determinado. Então, se é um arranjo cristalino, implica também líquido, sólido ou gasoso? É um sólido. Então, nesse sentido, a água mineral não pode ser considerada... O mercúrio seria uma exceção. Oi? O mercúrio seria uma exceção. O mercúrio também. O mercúrio, então, esses que não são materiais sólidos, eles são chamados de mineraloides. Porque o mineraloide, tudo que é oide, parece, mas não é, né? O caso do fato de não ter um arranjo cristalino, ele é um mineraloide. Tem materiais sólidos também que não tem arranjo cristalino, mas ele é sólido, mas se você for ver a estrutura microscópica dele, ele não tem esse arranjo dos átomos. Então, o cobre, não, o cobre também tem alguns arranjos, né? Mas vamos lá. E continuando aqui a definição. Então, o mineral é uma substância sólida, homogênea, cristalina, de ocorrência natural. Então, ocorrência natural pode ser orgânico ou inorgânico. De composição química definida, mas em geral não fixa, porque tem minerais que ele tem uma série de outros elementos e a composição daqueles elementos varia um pouco. Então, não necessariamente é sempre a mesma composição. E com um arranjo atômico altamente organizado, que é essa estrutura cristalina. O mineral é usualmente formado por processos inorgânicos, a maioria, mas tem alguns minerais que são de origem orgânica. Aí, aquelas regiões com águas límpidas, muito bonitas, a gente usa muito esse termo, né? Águas cristalinas, né? Essa aí é a região lá da Serra da Bodoquena, né? Em Bonito, o mar de águas cristalinas, a gente usa muito isso. É correto falar que a água é cristalina? Porque o cristal implica num arranjo atômico organizado. E a água tem um arranjo atômico? Não tem, né? Então, usa-se, né? Não é errado, porque a gente usa. Porque, na verdade, quando ele fala que é cristalino, ele está fazendo uma associação a isso, a um cristal, né? Porque o cristal límpido, né? Então parece transparente. O ideal, na verdade, dessas águas é dizer que são águas límpidas, águas transparentes, que parece um cristal, né? Mas chamar de água cristalina não é totalmente assim apropriado. Outra questão, muita gente fala, é cristal de rocha, né? Já ouviram esse termo? Que é um sinônimo de quartzo. Cristal de rocha não quer dizer nada, é qualquer mineral, todos são cristais, né? E a gente usa muito, é muito comum. Então, vocês têm que entender que é comum, é utilizado como cristal de rocha, e geralmente o cristal de rocha faz referência ao quartzo. E olha aqui, gente, na Bahia tem umas regiões, os quartzos gigantes, né? São quartzo branco, incolor. A bola de cristal é um cristal muito límpido, né? Homogêneo, totalmente polido. Lá no Peru, eles têm até umas caveiras, assim, são belíssimas, né? E são fascinantes, né? Por isso que a gente até entende, né? A pessoa fazer a interpretação, porque a bola de cristal é fascinante. Gente, agora aqui é interessante que você vê essa forma do cristal de quartzo, esses planos, isso aí não é polimento, isso não é lapidação, naturalmente. Aqui, ó, eles tiraram do meio do subsolo. O cristal já está desse jeito, aqueles geodos, né? Então, por que o cristal ele tem essas faces assim tão perfeitas? Como é que você explica isso daí? E não foi... Vocês tinham a ideia de que isso aí era cortado, é polido ou não? Tinha essa ideia ou não? Mas muita gente tem, né? Porque a gente trabalha, né, com a lapidação, né? A lapidação a gente acaba fazendo isso. Porque o cristal, você tinha uma solução com os elementos, aí eles vão se arranjando no processo de cristalização e o cristal vai crescendo. Então, isso são faces de crescimento, ao ponto que ele atinge essa forma. Então, essa forma é uma resposta do arranjo cristalino interno do mineral. Bom, esse arranjo cristalino que nós vamos insistir com vocês, que é a base, né, do mineral. Então, os materiais que não apresentam o arranjo cristalino são chamados de mineraloides, como a obsidiana, a opala, que não é o carrão antigo, né? O opala, já viram? O opala é uma gema, né? Quem conhece a opala, já ouviu falar? É um mineral, ele tem até uma cor, chama furta-cor, né? Porque ele não tem uma cor específica, e você mexe com ele,
Você balança ele, ele tem uma iridescência, ele muda de cor com brilho, um mineral muito bonito. Talvez até essa resposta com a luz de uma coisa que muda de cor é em função do fato dele não ter um arranjo cristalino pré-determinado, que ele é amorfo, né? A gente utiliza esse termo. A obsidiana é o vidro vulcânico, né? Os vulcões do magma têm muita sílica e a hora que solidifica, ela vitrifica, vira um vidro, só que é um sólido, só que ele não tem um arranjo cristalino. O vidro que a gente conhece aí, o vidro ele é feito de quartzo. Pega areia muito pura de mineral de quartzo, é derretido e aí depois ele esfria, ele solidifica de forma muito rápida, sem dar tempo de ter o arranjo entre os elementos químicos. Então, se você pegar igrejas muito antigas ou construções muito antigas com vidro, às vezes tem o vidro, a espessura do vidro em cima é menor que embaixo, porque ele está cedendo, ele não é totalmente sólido. Né? E a obsidiana nada mais é do que o vidro vulcânico, é um vidro natural. E o âmbar, né, ficou conhecido lá no filme do Spielberg, que preservou um fóssil dentro, e aí um pouco de ficção, que eu saiba, acho que até hoje não conseguiram preservar o sangue, né, ao ponto de poder tirar o DNA, mas a ficção lá do Spielberg foi muito interessante, que a ideia, né, vocês lembram do filme, o que era? Um inseto tinha picado um dinossauro e ficou preservado no âmbar, e o sangue, né, do dinossauro foi extraído do inseto no âmbar e feito o DNA, e com o DNA foi feita a clonagem, né, foi feita a reprodução do dinossauro. Né? Então o âmbar, e o que então é o âmbar? O âmbar é a resina vegetal que ao solidificar, ela solidifica e fica um material sólido, né? Mas sem um arranjo cristalino. Esse é a obsidiana, que é o vidro vulcânico. O que chama a atenção quando vocês olham aqui? O que chama a atenção na obsidiana? Nas duas peças aqui. A feição que mais chama a atenção. A cor preta, né? E você percebe essas linhas aqui, ó? Lembra o que até? Uma concha, né? Lembra uma concha, exatamente. Então aí vocês já vão pegando as dicas que a gente dá de algumas características, né, dos minerais. A gente tem as características das pessoas, das plantas, dos animais, os minerais têm as suas características. E essas características dos minerais que nos ajudam a identificá-lo. Esse tipo é um plano irregular que quebra na forma de concha. Então um plano irregular no mineral a gente dá o nome de fratura. E que nome vocês dariam a essa fratura que quebra irregular na forma de concha? Fratura conchoidal. Quer dizer que tem uma certa lógica, né? Então isso que é interessante. E, gente, esse material, né, como ele quebra, ele lasca, assim como o material, que é a constituição dele, que é a sílica, o sílex, desde os primórdios, né, da humanidade, foram utilizados pelo fato de ele quebrar desse jeito para fazer os artefatos, ó, detalhes, até agulha, ponta de flechas bem refinadas, e aqui até um artesanato. É claro que hoje, com o recurso da tecnologia, com um polimento mais aprimorado, né, fazer essas estruturas muito bonitas. Então, as definições básicas, nós vamos trabalhar essa aula. Nós temos aqui 12 minerais, 13, né, agora? 13 minerais. A opala, não, a opala eu não falei direito. A opala é um material, ele é de sílica, só que ela é amorfa, ela não teve o arranjo cristalino como se espera de outros minerais. E é uma sílica que você identifica a opala pela cor dela e o fato que a hora que você mexe, as cores variam, é mais nesse sentido. Então é uma sílica amorfa e que tem um brilho diferenciado. Inclusive na região do Piauí, tem uma colega aqui que é do Piauí, tem uma região chama Pedro II, tem umas opalas muito bonitas. Essas opalas do Piauí e Pedro II são conhecidas no mundo inteiro, né? Bom, então nós vamos ver aqui nas características, nós vamos ver o que é o mineral, as estruturas cristalinas. O mineralogista, né, é uma área específica da geociência. Tem mineralogista que só trabalha com o estudo das estruturas cristalinas. Então, até nós vamos ver como é que ele determina a estrutura cristalina, interagindo até muito com os químicos. Tem químico que trabalha com mineralogia em função disso. Ver o que é um cristal, mineraloide. Vocês já viram o que é um mineraloide? É um mineral que não tem arranjo cristalino, né? A rocha, o que é uma rocha? Um conjunto de minerais, é bem simples, né?
Conjunto de vários ou o mesmo tipo de mineral. Você pode ter rocha que é monominerálica. A rocha só tem um tipo de mineral. E o minério, já falamos, o valor econômico. É um mineral ou a rocha com valor econômico. Bom, então a questão da estrutura cristalina, a gente entra numa área muito específica, a cristalografia. A estrutura cristalina é definida por um arranjo ordenado, tridimensional, e aí já começa, a gente sempre fala para vocês que em termos de geociências, a gente tem que estar sempre pensando em 3 dimensões, né? E não só 3 dimensões, são 3 ou 4 dimensões, tem uma 4ª dimensão. Até o Wilson ressaltou qual que é a 4ª. O tempo. Isso que é o interessante na geociência, que você pensa, tem até um trocadilho que a gente fala, né? Em geociência a gente pensa o meio ambiente por inteiro e na evolução do tempo. Você olha uma paisagem, você tem condições de interpretar como é que ela evoluiu, que num passado, milhões, centenas, até bilhões de anos atrás, tinha um oceano, esse oceano fechou, virou cadeia de montanha, até chegar o que é hoje naquela estrutura, né? Então, são propriedades físico, macro e microscópicas são decorrentes da estrutura cristalina, ou seja, toda a forma externa do mineral e a propriedade do mineral depende desse arranjo cristalino. Por exemplo, o mineral, um dos minerais com menor dureza é o talco. Ela é muito baixíssima dureza, você risca com a unha. E em função disso, em função dessa propriedade que a gente utiliza o talco para não assar. Porque o fato dele não ter dureza nenhuma, porque se você pôr uma areia lá, todo mundo sabe o que acontece nas juntas, né? Assa, né? E o talco não. E o talco ainda tem uma propriedade microscópica que ele acaba tendo quase que um poder lubrificante. Então, nas juntinhas ali, né, você se mexe ali, não tem problema de assadura. Agora, a curiosidade é isso, é interessante. Às vezes dá uma amostra de talco, a criança tem a reação que tem é cheirar, né? O talco que a gente usa é moído, né? Mas isso que é interessante, porque essas mesmas propriedades, o material extremamente moído, ele preserva, porque mesmo aquele grãozinho microscópico, ele tem a dureza. Não só a dureza, ele tem as mesmas propriedades químicas, num grão micrômetro, né? E a questão assim, o perfume do talco, ele é incorporado naturalmente. Mantém mesmo moído, Nós temos a escala de Mohs, vou mostrar para vocês, que é um padrão de escala de dureza. O que define a dureza? Essa é uma boa pergunta. Vamos pôr na prova, inclusive. Vou dar um exemplo. Isso aqui vocês conhecem. NaCl é o sal de cozinha, né? E no arranjo cristalino ele é a halita. Então você tem a halita natural e quando a gente tem o sal que a gente consome, principalmente aqui no Brasil, é até interessante, porque ele está dentro do conceito de minério, mas ele não é bem um minério que é tirado da natureza. Como é que a gente produz sal aqui no Brasil? Faz as salinas, pega o mar, entra a água do mar, umas piscinas, deixa evaporar e produz. Então essa atividade, por incrível que pareça, é considerada como uma mineração. Porque isso aí vem de uma tradição que em algumas regiões, por exemplo, o Chile, o sal natural, a halita, ela é extraída de depósitos antigos. Então ela tem depósito de sal que é natural e tem o depósito de sal que é feito artificialmente. Então o que acontece? Você vem com a água do mar, com NaCl dissociado. Com a evaporação tem a ligação entre esses elementos, cria um arranjo cristalino e forma o NaCl. O que determina a dureza? Qual é um dos minerais mais duros que a gente tem, e mais resistente de dureza? O diamante. Por que o diamante é tão duro? Tem a estrutura cristalina, mas o que determina a dureza? Por que tem mineral que ele solta melhor, ele risca? Porque o riscar, o que você está fazendo? Você está quebrando ligações químicas. Então, se você está quebrando ligações químicas, o que determina um mineral ser mais duro que o outro seria o quê? O risco. As ligações químicas. Então, as ligações entre os elementos químicos é que vai determinar a maior ou menor dureza. Então, a ligação química entre os elementos do talco é maior do que a ligação entre os elementos do diamante? Claro. Não, no diamante as ligações são muito fortes. E você não consegue quebrar, por isso que ele é duro. Então, o conceito, a hora que vocês estiverem riscando o mineral, vocês vão poder riscar aqui, vão fazer os exercícios, pegar o mineral, riscar, tem umas placas de vidro, a unha, canivete, que tem uma determinada dureza, você determina a dureza do mineral.
A hora que você estiver riscando o mineral, o que vocês estão fazendo? Estão quebrando as ligações dos elementos químicos. E a hora que você não conseguir riscar é que o mineral é mais duro do que o instrumento que você estiver utilizando. E aí que é a sacada do mineralogista, do cristalografista, quem estuda os cristais, é entender como é que é esse arranjo cristalino. Então aqui, por exemplo, a alita tem um arranjo cúbico, o cloro e o sódio. Tem um outro conceito importante, gente, que é o seguinte: a hora que você pega um mineral, ao você quebrar, bater no mineral, bater com o martelo, ele vai quebrar em planos paralelos. Esses planos paralelos são planos bem definidos, e essa quebra em planos paralelos não são planos de fratura. Essa quebra de planos paralelos a gente dá o nome de clivagem. Então a clivagem são planos pré-definidos e depende do arranjo cristalino. Então a alita, você pegar um cristal desse maior que 1 centímetro e bater ele com um martelo, aqui está sem escala, mas ele vai quebrar em cubinhos menores que 1 milímetro. Você pegar um cubinho daquele e bater de novo, até no âmbito de submilimétrico, ele vai ser sempre esses cubinhos. Você vai para o microscópio eletrônico, que aumenta milhares de vezes, você vai ver o mesmo cubinho. Ele mantém essas características até no âmbito microscópico, não altera. Ele mantém as mesmas propriedades ópticas. Ele vai manter todas as propriedades ópticas e cristalinas, porque é o mesmo arranjo atômico. A importância dos minerais, a gente vai mostrar um pouquinho, né, para que a gente estuda os minerais. Ele tem importância para a sociedade na forma de minérios, né? É interessante até que, em função das características dos minerais, tem mineral que é muito utilizado, não como remédio, mas como veículo. Que vocês já viram carga de comprimido? Né? Você tem um comprimido, você tem uma substância, você tem que pôr lá uma quantidade muito pequena, né? Impossível até de você separar e pôr na pessoa, né? Dar para o doente. O que você faz então? Você pega uma massa maior, tem que ser um material inerte, porque não pode afetar o organismo. Um material inerte desse é o caulim, que é um mineral, uma argila muito fina. O feldspato, que é um mineral que vocês vão procurar identificar também. Ele moído, você pode ingerir que ele não vai afetar em nada. Então você faz aquilo, moe, mistura o remédio e faz o comprimido. Então essa característica do mineral de ser inerte ajuda. Quem me dá um exemplo aí de um mineral aí que estamos usando no dia a dia? Não, o computador tem um monte de minerais, né? Mas o mais simples aí, papel e lápis, tem mineral? A grafite é um mineral. Né? E o interessante é que a grafite é um mineral com a mesma composição química do diamante, são carbonos, só que com um arranjo cristalino diferente, que permite que placas deslizem uma pela outra, e ele é de baixíssima dureza. Então o que você está fazendo quando você está escrevendo com o lápis no papel, o mineral é mais mole do que o papel e está deixando um traço no papel. O papel é mais duro que ele, tão mole que ele é. Então o outro conceito que a gente utiliza para identificar o mineral é o traço. O traço é o que você deixa de pó quando raspa um mineral que é menos duro do que você está raspando. Então na nossa aula prática nós vamos usar uma placa de porcelana que tem dureza 6, a dureza 6, 6,5, e o mineral que se você riscar a placa de porcelana, a hora que você está riscando, o mineral que você está usando é mais duro que a placa de porcelana. Se deixar um traço, o mineral é mais mole do que a placa de porcelana e está deixando um traço. E ao mexer no papel, qual outro mineral que vocês estão usando, além da grafite? Qual outro mineral? Esse é mais difícil. Por que o papel é branco? O papel é feito do quê? Celulose. Mas celulose é madeira, né? A celulose é branca. E não é só o calcário, às vezes vai um pouquinho de calcário. Mas ele utiliza uma argila muito branca, que tem até um valor econômico alto, quanto mais branca que ela é, que é o caulim. Bom, pessoal, desde os primórdios, né, da humanidade, o ser humano já usavam as pedras, né, os minerais, pedra lascada, e ele percebeu também que tem alguns minerais que têm pigmentos. Então eles aprenderam a usar e fazer pinturas belíssimas. E até hoje tem muitos índios e faz umas cerâmicas. É interessante que você olha uma cerâmica que você acha até que teve tinta a óleo, material artificial. É todo produto natural. Eles usam muito o caulim, porque é uma argila bem branquinha, para fazer detalhes.
A cor vermelha, né? Significa o quê? Que elemento que vai ter na cor vermelha? Ferro. Então tem um material, não chega a ser um mineral, porque ele nem está um arranjo cristalino, com óxido de ferro, que dá um ocre, né? Essa cor. O preto, geralmente, é óxido de manganês. Né? Inclusive tem uma... Já viram umas placas de pedra com umas coisas que parece uma planta fossilizada? No museu tem. Aquilo lá parece uma planta, mas não é. Na verdade, você tem pelas fraturas da pedra, vai entrando óxido de manganês e vai crescendo aquilo lá e formando. Parece planta, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Bom, isso voltando àquelas figuras do Jorge Agrícola, né, que nós comentamos na nossa aula passada. Então já mostra que já há muito tempo, até antes da Idade de Cristo, as pessoas usavam algumas propriedades dos minerais, até o estudo, o entendimento. Quer dizer, na verdade, os minerais sempre fascinaram a humanidade. Né? O colega aqui diz que adora os minerais e tudo, mas não é só ele, todo mundo. Né? O diamante fascina, o ouro também. Né? Então essa relação do ser humano com os minerais já vem de longa data. Né? E numa publicação de 1556 já mostrava práticas de mineração e práticas de beneficiamento e de siderurgia. E aí é interessante, acho que aí entra dentro do contexto para meio ambiente, que o meio ambiente a gente tem que aprender a trabalhar com o meio ambiente de tal forma que gere o mínimo de impacto ambiental. E para gerar o mínimo de impacto ambiental, você tem que conhecer como o ambiente funciona. Se você tem uma concepção errada do meio ambiente, a chance de você errar é muito maior. Os alemães antigos, eles achavam que os minerais cresciam num processo muito acelerado. As minas, elas se renovavam. Então, quando tinha uma mina subterrânea que eles tiravam um determinado minério, começava a acabar o minério, eles tinham a prática de fechar a mina para ver se os minerais cresciam novamente. E isso é um conceito errado, né? Porque o grande problema de trabalhar com recursos minerais é que o recurso mineral é um recurso esgotável. Eu gostei do esgotável, porque ele não é não renovável, ele é esgotável. Ele acaba, ele é finito. Né? Dentro da nossa escala de tempo. Porque na escala de tempo geológico ele se renova. Só que a nossa velocidade é outra. Né? Bom, outros, de novo, aí o nosso Nicolas Steno, ele já ficou fascinado analisando os cristais de quartzo, percebeu os ângulos entre as faces. Aí entra um novo termo, nós falamos em fratura, a fratura conchoidal, a fratura geralmente é irregular, os planos de clivagem, o plano de clivagem são planos muito bem determinados, porque eles têm a ver com o arranjo cristalino, e a face de cristal é uma face do crescimento do cristal. Se você pegar o quartzo, que ele é todo facetado, se você der uma marretada nele, ele não vai quebrar com as faces, ele vai quebrar de forma totalmente irregular. E o Nicolas Steno já observou essas faces de crescimento e o ângulo entre elas. Esse outro aqui, simpático aqui, René, demonstrou a geometria dos cristais formado por minúsculos componentes que denominou moléculas integrais. Ele já tinha sacado essa questão do arranjo cristalino interno dos minerais. Aí vem os químicos, né? Os químicos sempre também falam fascinados por os cristais. Estudou alguma questão da composição química, inclusive até os químicos sempre buscaram, né, na época medieval, o que era? Né? A tentativa de fabricar ouro. Né? Até hoje estão procurando, não se consegue. Aqui entra num aspecto interessante, porque começaram a estudar os minerais e as rochas no microscópio. Isso aí é interessante, porque você pega uma rocha e faz uma lâmina muito fina, uma lâmina que chega a 1/3 de 1 milímetro, e você consegue olhar a lâmina no microscópio. E no microscópio, é um microscópio próprio, em função da descoberta do Nicol, que os raios de luz polarizados, porque o raio de luz ele tem a distribuição dos raios em várias direções. Com o polarizador, você define uma só direção da propagação dos raios. Aqui, ó. Então você tem vários raios em várias posições. Você coloca um polarizador, ele passa a vibrar numa só direção. E aí, com o recurso desses polarizadores, quem é que mexe com fotografia aqui? Já ouviu falar de polarizador de máquina fotográfica? O que faz com o polarizador? Você ressalta ou diminui brilho, a luz do céu fica mais azul, né? Então ela é um recurso óptico, e muda de cor até, mas a mais intensidade, né? Não chega a mudar de cor. Então com esse recurso, no microscópio, a gente consegue identificar
características cristalográficas do mineral através do comportamento da luz dentro do arranjo cristalino. Então começa uma forma da gente começar a entender, interpretar o arranjo cristalino do mineral. Aí um outro pesquisador, em 1902, isso aqui foi importante. Através das ondas dos raios X, ele viu que existe a condição de você determinar, mesmo um cristal muito pequeno, a incidência dos raios X de numa placa em que os raios X recebem essa incidência, ele viu que cada tipo de cristal dava uma imagem diferente. E essas imagens nada mais são do que uma resposta do arranjo cristalino do mineral. Isso aqui abriu um recurso para mineralogia e cristalografia fenomenal. Tanto quem trabalha com cristalografia trabalha com difração dos raios X. Tem um equipamento para isso. Depois o pai e o filho Bragg, eles viram que, inclusive para determinar a partir do comportamento da incidência dos raios X, calcular distâncias do arranjo cristalino, e isso aí te dá como se fosse a assinatura cristalina do mineral. Se for uma comparação hoje na biologia, que se trabalha muito com... Como é que faz a identificação de espécies na biologia? Do DNA. Então hoje até ficou um recurso, que antigamente tinha que ter um bom mineralogista. Hoje você tem dúvida do que é o mineral, tem o equipamento aqui, que é um difratômetro de raio-x, moe a rocha, põe lá, e aí você tem a assinatura e identifica o mineral com bastante precisão. Como é o trabalho de biologia. Inclusive na biologia hoje tem um problema, porque antigamente tinha um sistemata, que pegava um animal, olhava a chave de identificação, a planta, um trabalho. Hoje não, identifica o DNA e identifica a espécie. Então esse é o equipamento, é um equipamento bastante simples. Aqui tem ele tem uma fonte de raio-x. Essa fonte, ela circula numa lâmina com material moído, tem a incidência dos raios-x conforme o comportamento dessa luz, dos raios-x, desculpa, num filme, ou aqui no caso ele detecta, tem um detector, cria um gráfico, aí ele solta esses picos, cada pico desse ele tem um significado em função do arranjo cristalino do mineral. Então, conforme essa assinatura, você identifica o mineral de uma forma bastante segura.